pessoal, dando continuidade às nossas aulas de História Geral, hoje nós vamos trabalhar com o primeiro movimento genuinamente moderno, tá? O primeiro movimento histórico que representa a mentalidade moderna, a mentalidade burguesa da modernidade. Nós vamos trabalhar hoje com o renascimento cultural, hoje nós vamos trabalhar com mentalidades, hoje nós vamos trabalhar com cultura, tá? O renascimento, então, basicamente dividido em três fases, né? Um período chamado pré-renascimento ou 300, o segundo período chamado 400, século XV, e o terceiro período, o Cinquecento, que é o século XVI. Para nós compreendermos melhor, né, esse termo, esse conceito de renascimento, eu trago aqui para vocês uma linha do tempo, tá? Essa linha do tempo, então, eu dividi ela basicamente em história antiga, e aqui nessa história antiga clássica, nós temos basicamente Grécia e Roma, e a perspectiva de pensamento e de cultura tipicamente dessas civilizações greco-romanas, tá? E qual que é a perspectiva de pensamento greco-romana? É o antropocentrismo. E aí nós temos a ideia de que antropo é homem, tá? Então o ser humano está no centro da referência da cultura, da referência do pensamento, até mesmo da disposição da religião. Tá? Então, a referência de organização social, a referência de perspectiva social é basicamente o ser humano, a sua racionalidade, o seu corpo, né? As suas dificuldades. Depois do período clássico, do período greco-romano, nós temos então o início do período do feudalismo, né, da Idade Média clássica, da Idade Média da Europa Ocidental. Aqui há uma modificação na perspectiva do pensamento, aqui há uma modificação na mentalidade, na cultura, onde nós vamos ver que o antropocentrismo dos clássicos vai ser substituído pelo teocentrismo. E aí nós temos a ideia de que teo significa Deus. Certo? Então, o ser humano deixa de ser o centro das coisas, o centro da referência de organização, e Deus passa a ser o centro dessa mentalidade medieval. Tá? Então, nós temos aqui durante a Idade Média uma forte inserção da Igreja Católica Apostólica Romana, um forte domínio da Igreja sobre o pensamento e sobre o comportamento das pessoas. Quem vai ditar a cultura, né, a cultura social é basicamente a igreja, que está pautado na Bíblia, que está pautada no divino, nas crenças da doutrina católica. Bom, então, aqui nós temos uma modificação muito drástica da organização, né, tendo como referência não mais o antropocentrismo dos clássicos, mas agora o teocentrismo medieval. Tá? Bom, o movimento renascentista, ele nasce bem aqui assim, ó, no início da modernidade, perfeito? E esses homens e mulheres do Renascimento, eles que vivem aqui no início da modernidade, quando eles olham para o passado, eles vão ver duas perspectivas. Uma perspectiva mais antiga, chamada antropocentrismo, e uma perspectiva, né, imediatamente anterior, chamada teocentrismo, que é o feudalismo. E eles começam a se perguntar, o que a gente vai querer para a modernidade? Né? Que tipo de mentalidade, que tipo de cultura nós vamos, né, trazer à tona durante a modernidade? Será que nós queremos dar continuidade ao teocentrismo católico? Ou será que é melhor nós resgatarmos ou fazermos renascer aquela perspectiva de cultura greco-romana, né? O antropocentrismo? Exatamente isso. Eles vão querer, então, passar uma borracha nesse período, eles vão querer esquecer esse período de teocentrismo, né, que para eles significa um atraso intelectivo, um atraso cultural, e eles vão querer resgatar o período antropocêntrico. Tá? Por isso que nós vamos chamar esse movimento de movimento renascentista. Porque eles têm como objetivo, eles têm como finalidade fazer renascer a cultura greco-romana, fazer renascer o antropocentrismo típico da antiguidade clássica. E aqui nós temos um detalhe muito importante para vocês. Não é copiar a arte greco-romana, não é fazer uma simples cópia, né, dessa arte e dessa perspectiva antropocêntrica, mas sim usá-la como referência, usá-la como um norteador das novas perspectivas, né, um norteador da nova mentalidade.
Perfeito? E aí nós temos também a ideia de que por que o Trecento ou o pré-renascimento ele é chamado dessa forma, né? Alguns historiadores não colocam o século XIV dentro do Renascimento, os artistas do século XIV dentro do Renascimento. Porque o século XIV, nós estamos teoricamente ainda dentro da Idade Média, que é o século XIV, né? É o século daquela crise, aquela crise tripla, que é peste, fome e guerra, perfeito? Bom, já o século XV, que são os anos de 1400, nós já estamos aqui, ó, na modernidade, né? Lembrando vocês que a modernidade ela começa em 1453, com a conquista de Constantinopla pelos turcos seljúcidas, né? Pelos turcos otomanos, os muçulmanos turcos, tá? E o século XVI, então, seria o auge, seria o ponto máximo do Renascimento, seria o Cinquecento, tá? Então, nós temos que levar em consideração, deixa eu mudar de cor aqui para vocês, que nós estamos aqui no início da modernidade. Nós estamos aqui trabalhando com um período de transição, ou seja, a sociedade está deixando de lado as características medievais, né, aqui do período teocêntrico, e está adquirindo características mais modernizantes, características mais próprias da modernidade. Tranquilo? Aqui nós temos que levar em consideração que essa ruptura, ela não é radical, ela não é instantânea, ela não ocorre de um dia para o outro, né? Essa transição, ela é lenta e gradual, ela é a longo prazo, tá? Então nós estamos aqui, por exemplo, no início da modernidade, eu ainda encontro na Europa Ocidental muitas características medievais. Ou então eu estou aqui no final da Idade Média, eu tenho já em algumas regiões da Europa, já características modernas bem acentuadas. Então eu não posso dizer, chegou na data tal, dia tal, acabou tudo que tinha da Idade Média e agora é só pensamento moderno. Né? Então chega lá no ano de 1453, a partir desse ano, as pessoas só pensam como sociedade moderna, não pensam mais como sociedade medieval. Não, essa ruptura não é assim dessa forma, né? Ela é um período de transição, né? Um período transitório, onde essas modificações, elas são paulatinas, elas são sistemáticas, elas têm um tempo para se adequar. Agora, a gente tem que perceber que eu estou lentamente, né, como eu acabei de dizer para vocês, substituindo características medievais por características modernas de sociedade. Tá? Então, nós temos aqui um período de transição. E nessa transição, nós podemos ver, então, modificações econômicas, políticas, sociais e religiosas. Tá? Deixar a cultura por último. Rafa, então, quais são as características econômicas? Né? Lá na Idade Média, por exemplo, né? Lá na Idade Média, nós tínhamos, então, uma economia de subsistência, né? Uma agricultura natural, uma agricultura de subsistência. E ela vai ser substituída na Idade Moderna pelo capitalismo, né, comercial, o que a gente chama de mercantilismo. Então a gente fica menos dependente da terra e a gente começa a acelerar o processo comercial, o processo do uso monetário, né, e o processo da que a gente chama de pré-capitalismo ou capitalismo comercial. Aqui também nós temos uma modificação política. A política medieval, ela se caracteriza pela fragmentação do poder político entre os feudos. Já na Idade Moderna, a gente vai perceber uma concentração de poderes nas mãos dos reis, o que a gente chama de absolutismo monárquico, ou monarquias absolutistas. Na sociedade também. A sociedade clássica medieval é aquela sociedade tripartida, né? Aquela sociedade dividida em 3 estamentos: os oratores, os belatores e os laboratores. Na Idade Moderna, nós vamos ver o surgimento e a consolidação de um 4º setor da sociedade que traz novos valores, que traz modificações. Nós estamos falando aqui da burguesia. A religião não é diferente, né? A única religião permitida na Idade Média, a única religião existente, né, que tinha um monopólio, que tinha um domínio religioso na Idade Média, principalmente na Europa Ocidental, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então ela é hegemônica, ela domina, né, a Europa Ocidental. É a única religião possível. Nós vamos ver que na modernidade, a gente vai perceber que surgem novas religiões cristãs.
né? Essas novas religiões cristãs, elas vão basicamente contestar o domínio católico. Eu estou falando aqui do nosso próximo assunto, que é a reforma protestante. Aí vamos pensar o seguinte, Rafa, então essas transições, essas transformações do mundo medieval para o mundo moderno, elas são estruturais, né? Elas são profundas, sim. Eu estou vendo modificações de estrutura do funcionamento da sociedade como um todo. Será que a cultura e o pensamento também não vão ter uma modificação? Será que a cultura e o pensamento também não vão acompanhar as transformações políticas, econômicas, sociais e religiosas? É claro, a mentalidade, né, a cultura, o comportamento humano, o pensamento humano, ele também entra numa fase de transição. E essa transição do pensamento é que nós vamos chamar basicamente de renascimento cultural, com o objetivo de resgatar, né, de renascer o antropocentrismo dos clássicos. Bom, a definição é um movimento de renovação cultural do pensamento, como nós já vimos. Então, é um movimento estritamente da cultura. Não é um movimento não é um movimento político, não é um movimento econômico, é um movimento estritamente cultural. Mas é claro que como um movimento cultural de grande abrangência, de grande profundidade, ele vai acabar influenciando, direta ou indiretamente, as organizações políticas, as organizações sociais, as organizações econômicas e assim por diante. Tá? E o mais importante, a partir do momento que eu insiro na sociedade moderna esse pensamento mais concentrado no ser humano e principalmente na racionalidade humana, é óbvio, né, que nós vamos ver um desenvolvimento científico. Porque eu volto a dar importância à racionalidade humana, eu volto a dar importância ao ser humano, né, como um agente social, como um agente do pensamento. Então, o desenvolvimento racional a partir do renascimento cultural, ele é acelerado. Tanto que nós vamos ver no final da modernidade um movimento chamado movimento iluminista, que é um movimento filosófico racional. Então a gente costuma dizer o seguinte, quem abriu as portas, quem abriu a possibilidade para o iluminismo foi o Renascimento. Então o Renascimento abre as portas, né, para novas culturas, para novas perspectivas, e essas portas abertas vão nos levar ao iluminismo. Né, lá no final da Idade Moderna, né, no século XVIII, o século das luzes. E esse iluminismo vai abrir portas para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai abrir portas para a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial torna a nossa sociedade não mais moderna, mas contemporânea. Tá? Então, é o pontapé inicial a reforma cultural. Né? O renascimento cultural é o pontapé inicial para as modificações da modernidade e, posteriormente, da contemporaneidade. Tá? Então, é uma ruptura com a perspectiva teocêntrica, uma ruptura com o pensamento teocêntrico, né? E em detrimento do antropocentrismo, do humanismo. Tá? Esse movimento renascentista, ele tem como origem o norte da Itália, tá? A Península Itálica, principalmente no norte, a partir do século XIV, mas com um acelerar a partir do século XVI, né? 15 e 16. Principalmente a cidade-estado de Florença, que é o centro do Renascimento italiano, lá onde o Renascimento teve características mais polidas, características mais, mais fortes, né? Uma transformação na mentalidade mais consistente, digamos assim. Tá? E, como eu já disse para vocês no primeiro slide, é considerado pelos historiadores o primeiro movimento genuinamente moderno, ou seja, que representa o pensamento da burguesia durante a modernidade. Tá? Vamos lá para outras definições. Então, o movimento artístico-cultural do século XIV ao século XVI. Esse segundo ponto para mim é muito importante, né? Então ele tem caráter laico, racional e científico, desconectado da religião. Mas, Rafa, eu vejo aí artes renascentistas que retratam a religiosidade. Sim, porque quem financiava, ou uma parte dos financiadores dessa arte, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quem contratava muitos artistas renascentistas era a própria igreja. Né? E é claro que a igreja, quando contrata um artista, vai exigir uma arte religiosa. Tá? Mas a forma desta arte, o formato dessa arte, ele é antropocêntrico.
certo? Então, a perspectiva racional, né, ou o formato racional dessa arte, traz uma ideia de abandono da crença, o abandono do obscurantismo religioso, né, das explicações religiosas, e eu vou mostrar isso para vocês posteriormente em imagens, tá? Em pinturas. Rejeitava e rompe com os valores medievais, principalmente no campo da cultura, e, obviamente, expressa os valores desse novo setor da sociedade, que nasceu lá no final da Idade Média, nos burgos medievais, né? Os burgos internos e nos burgos externos, que tem novos valores. Né? Esse setor da sociedade, que nasce no final da Idade Média, cresce muito na modernidade. Né? Cresce tanto, ganha tanta importância, que eles vão ter mais facilidade de inserir o seu pensamento, de inserir a sua forma de ver a vida, a sua ótica de vida. Tá? Então, o Renascimento vai expressar basicamente os valores da burguesia. Continuando, esta pintura aqui é uma das pinturas mais famosas, e ela, na minha visão, ela representa de forma perfeita esta luta entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Né? Essa disputa, essa divergência entre o pensamento medieval teocêntrico e o pensamento moderno antropocêntrico. Tá? Aqui na direita, gente, ó, vou fazer uma setinha lá em cima. Aqui na direita nós temos uma moça que representa o pensamento medieval, feudal. Por quê? Porque esse domínio cristão, né, e do proibido, do pudor, né, do profano católico, muito presente, por exemplo, nas vestimentas dela. Né? O corpo, sendo humano, ele é pecado, ele é profano, ele é proibido. O que é importante não é o corpo, porque o corpo é humano. Né? O que é importante é Deus. Então, dentro de uma perspectiva medieval, dentro de um pensamento medieval, nós temos o teocentrismo. O corpo, ele perde importância, né? Principalmente o corpo como algo que traz o pecado, né? O pecado do desejo humano. Então, essa moça, ela está toda tapada. Ela tem roupa que vai até a ponta da mão, quase, né? Ponta dos pés, olha lá, ó, e até o pescoço. Perfeito? E ao ver a Vênus, né, e aí por isso que se chama o nascimento da Vênus, trata-se aqui de uma mitologia romana, ela com um pano vermelho, né, ela tenta tapar o corpo. Porque a Bíblia diz que o corpo, né, a Igreja Católica diz que o corpo é proibido, que o corpo é profano. Então ela tenta tapar. No lado esquerdo, nós temos um casal, né, com pouca roupa, ou seja, quase despido, representando que o corpo deve ser mostrado, que o corpo é natureza, que o corpo deve ser contemplado, né, que nós temos até uma pitada de hedonismo dos prazeres corporais. Aqui revela também um casal, ou seja, as relações humanas, né, o amor, o sexo, as relações estritamente humanas. Perfeito? Por quê? Porque nesse momento da modernidade, do Renascimento, os seres humanos estão tirando os olhos dos céus e estão trazendo os olhos para a terra. Eles estão tirando o interesse tanto do divino e estão trazendo os interesses para as relações humanas. E isso que é o antropocentrismo, é concentrar os esforços do pensamento e da cultura, basicamente, nas relações humanas, nas relações terrenas, no corpo, nas relações entre um casal. E eles estão assoprando aquele véu, aquele pano que a moça, né, que representa o teocentrismo, está tentando tapar a Vênus. Né? Então aqui é uma disputa perfeita entre antropocentrismo e teocentrismo. E aqui nós temos também uma pitada de classismo. O que seria isso? Né? A ideia de retomar o antropocentrismo dos clássicos, né? De retomar o antropocentrismo de gregos e romanos. Por quê? Porque a Vênus trata-se de uma mitologia romana. Então, se o meu objetivo é fazer renascer o período greco-romano, fazer renascer a cultura grega e romana, nada melhor do que o retratar na pintura, né, uma lenda, um mito tipicamente romano. Tá? Nós temos aí, então, o nascimento da Vênus, desse autor famoso do Renascimento, o Sandro Botticelli. Continuando então, pessoal, aqui nós temos uma das questões mais centrais do Renascimento. Aqui nós temos umas questões mais importantes do Renascimento. Nós temos basicamente o porquê que este evento, porquê que esse processo histórico se iniciou na Península Itálica. Por que o Renascimento não começou na
na Espanha? Por que o Renascimento não começou em Portugal, na Inglaterra, na França? Por que na Itália? O que a Itália tem, né, que vai formar um campo fértil para o surgimento do Renascimento? Então nós temos uma série de causas, né, uma série de motivos que levaram então a Itália a ser o berço do Renascimento. Primeiro, essas cidades-estados do norte da Itália, como principalmente Veneza, Gênova e Florença, né? Pádua também, mas Veneza era mais rica, né? Gênova também. Nós temos então o início do comércio na Idade Média. Tá? As primeiras cidades a desenvolverem comércio no Mediterrâneo e a dominarem o comércio mediterrâneo, lá na Baixa Idade Média, lá no final da Idade Média, são essas cidades do norte da Itália. Então, elas têm uma característica de acúmulo de capital, perfeito? Vamos imaginar que contratar uma arte renascentista não é barato, né? É dizer, ô Leonardo da Vinci, faz um quadro para mim lá para botar na minha casa. O Leonardo da Vinci não vai ter que cobrar 200 pila, viu? Vai ter que cobrar muito dinheiro, né? Então, é preciso ter acúmulo de capital, é preciso ter dinheiro acumulado para poder financiar essa arte. E esta norte da Itália, né, essas cidades-estados do norte da Itália, elas têm um grande acúmulo de capital que vem ocorrendo desde o final da Idade Média, quando elas passam a dominar na Quarta Cruzada, cruzada comercial, né, fazendo um reino veneziano em Constantinopla, eles passam a dominar e a dividir o comércio no Mediterrâneo com os árabes. Perfeito? Então, aqui nós temos um ponto principal, a riqueza. Outra, uma coisa que eu sempre repito para vocês, né? Onde passam as mercadorias, passam também as ideias. Se é uma população essencialmente comercial, ela circula pelo mundo, entrando em contato e fazendo relações comerciais com outros povos, com outras crenças, com outros pensamentos. Então, o norte da Itália passa a ser um ponto de convergência de novas ideias, né, de novas técnicas, de novas racionalidades. Muito dos manuscritos de Aristóteles, de Platão, da antiguidade, né, daqueles filósofos gregos, estavam sendo armazenados e estudados pelos árabes no norte da África. Quando os italianos começam a fazer relações comerciais com esses árabes, eles vão entrar em contato com esses manuscritos, com esse conhecimento racional dos gregos. E eles vão levar para a Itália esse conhecimento. Então, além do intercâmbio comercial, nós temos também um intercâmbio cultural, o que traz para o norte da Itália novas formas de ver a vida, novos padrões culturais. Então, quer dizer, Rafa, que o homem da cidade do norte da Itália é um homem mais livre, é um homem que respira liberdade, né? Por quê? Porque ele tem acesso a outros padrões culturais. Além disso, gente, nós temos então o movimento comunal, que nós estudamos lá no final da Idade Média. O que é o movimento comunal? Muitas dessas cidades ou ganhavam, né, por via da compra, ou então elas conquistavam por via militar as cartas de franquia. Essas cartas de franquia, que eram entregues pelo senhor feudal, davam autonomia a essas cidades. Autonomia para que elas fizessem as suas próprias leis, para que elas cobrassem os seus próprios impostos, para que elas tivessem o seu próprio exército. Então essas cidades, elas têm autonomia em relação ao sistema feudal. Elas estão mais desassociadas do sistema feudal. Elas estão desligadas do sistema feudal e principalmente das obrigações feudais. E a gente tem que lembrar que essas obrigações feudais, né, essas relações de sucerenia e vassalagem, essas relações de servidão principalmente, elas estão contempladas pela igreja e pelo pensamento da cultura da igreja. Quando eu tenho uma cidade que consegue se livrar das relações feudais, essa cidade ela também consegue se livrar do pensamento medieval. Ela também consegue ter autonomia de pensamento, se livrando desse domínio católico na cultura ocidental. Perfeito? E essa cultura, então, olha só, né, além do dinheiro do norte da Itália, além das relações com outras culturas, a autonomia. Tá? Então, nós vimos aí nesses dois pontos três coisas. Né? Acúmulo de capital, né, relações de intercâmbio comercial e, principalmente, autonomia. Tá? Muito das técnicas de navegação utilizadas nas grandes navegações e pelos navegadores italianos
eles aprenderam com técnicas racionais árabes. E esse aprender com os árabes só foi possível através desse intercâmbio cultural e comercial que se estabeleceu entre essas populações, tá? O terceiro ponto também é muito importante, porque o italiano, quando ele abre a porta de casa, o que ele vê nas ruas da Itália? Ele vê uma estrada romana, ele vê um monumento romano, ele vê uma arquitetura romana. Então, se a minha ideia, né, ou se o meu objetivo é renascer a cultura romana, e essa cultura romana, ela está presente, né, no território italiano, porque é ali que se desenvolveu a cidade de Roma, ali que era a capital do Império Romano. Então, essa arte está presente na sociedade italiana, né? É muito mais fácil para os italianos, né, devido a essa proximidade do legado romano, desenvolver o Renascimento, porque esse é o objetivo, renascer a cultura greco-romana. E o quarto ponto que nós temos aqui, gente, quando o exército turco-otomano, né, os muçulmanos seljúcidas invadiram Constantinopla em 1453, muitos intelectuais bizantinos que armazenavam a cultura grega, né, que armazenavam manuscritos gregos, que armazenavam e estudavam, né, a filosofia greco-romana, eles vão fugir de Constantinopla, porque Constantinopla vai ser dominada por Maomé II. Esses intelectuais vão fugir para onde? Né? Bom, como eu já disse, eles são intelectuais. Eles não vão fugir para um lugar pobre, né? Para um lugar sem autonomia, com domínio católico, apostólico romano. Eles vão fugir para um lugar rico, eles vão fugir para o norte da Itália. E junto com esses intelectuais, né, eles levam esta intelectualidade bizantina, né, esse conhecimento que estava armazenado na capital do Império Bizantino, tá? O que vai facilitar, o que vai auxiliar no desenvolvimento do Renascimento, tá? E por último nós temos o mecenato. Lembrando vocês que havia um artista muito famoso no século I depois de Cristo, que era amigo pessoal do primeiro imperador do Império Romano, né? O amigo pessoal do primeiro imperador, que é o Caio Otávio Augustus, né? O homem que governou durante 41 anos, né? O início do Império Romano, no auge, né? Na Pax, na Idade do Ouro. Ele vai também desenvolver a arte romana nesse período, e ele tinha um amigo chamado Mecena. Né? Então, tendo como referência esse amigo do Caio Otávio Augustus, o Mecena, é que nós temos aqui no Renascimento a ideia de mecenato. E quem são os mecenas? São os financiadores desta arte, né? São as pessoas que pagam por essa arte renascentista, e ao pagar, né, ao financiar essa arte, eles vão, claro, obviamente, estimular o desenvolvimento desse modelo de arte, tá? Então, são os financiadores. Na França, nós temos, então, os reis Luís XI e Francisco I, tá? Que auxiliaram nesse financiamento. Em Florença, nós temos a rica e poderosa politicamente família Médici, que também incentiva, né? Até vir o Sanaravova. Meu Deus, tá ruim isso aí. E também a Igreja Católica Apostólica Romana, que cobrava indulgências nesse período, ou seja, que cobrava salvação, e que tinha muita riqueza. Nós temos que perceber que essa Igreja Católica, ela era na Idade Média muito poderosa, e ela não perde todo esse poder na Idade Moderna. A Igreja Católica é detentora de 1/3 das terras da Europa. Então ela tem muitas riquezas e ela cobra os dízimos da sociedade. Então ela tem condições também de financiar essa arte, né? E os padres e os papas são grandes entusiastas desta arte renascentista, até porque eles não conseguem perceber o antropocentrismo inserido dentro dessa arte, tá? E, para finalizarmos, né, esse agente social mais importante da modernidade, nós temos aqui, então, a burguesia, que nasceu no final da Idade Média, como eu já disse para vocês, mas ela cresce, ela se desenvolve aceleradamente na modernidade, ou seja, ela enriquece mais na modernidade, com a concentração de poderes na mão do rei e com a unificação administrativa feita pelo rei. Então essa burguesia que acumulou capital, ela também tem condições de financiar essa arte, né? E a alta burguesia, os burgueses muito ricos, vão querer fazer muitos autorretratos, vão querer fazer muitos quadros da história da família, né? Para poder então reforçar, ressaltar, né, esses valores individuais, esses valores particulares da burguesia. Agora nós vamos dar uma olhada nos conceitos básicos, né, no pensamento básico do Renascimento. Então, o humanismo, a valorização do ser humano e tudo que é humano, tá?
Então, se Deus fez o corpo humano não é para ser proibido e profano. Por que Deus ia fazer o corpo humano e por que Deus ia fazer a racionalidade humana para a gente impedir o seu desenvolvimento ou a sua adoração? Tá? Então eles vão dizer, não, isso aí está errado. O corpo é feito para ser adorado, né? Os prazeres humanos, Deus que fez, então a gente também tem que aproveitar com certo equilíbrio esses prazeres terrenos. Assim como a racionalidade, tá? Classismo, ou seja, a reinterpretação da arte dos valores greco-romanos, e aí eu repito para vocês, não é copiar a arte greco-romana, é usá-las como referencial. Tá? Individualismo, aqui nós temos um valor estritamente burguês, né? Então, essa burguesia, ela adquire autonomia do sistema medieval, né? O sistema medieval, ele é claramente solidário, comunitário, né? Já o capitalismo comercial, ele é mais individualista, perfeito? Então, é o meu trabalho, é o meu dinheiro. Então, essa perspectiva individualista, né, ela vai ser trazida à tona como pensamento e valor burguês, tá? Autonomia aos indivíduos em relação à igreja. Durante a Idade Média, essa lógica comunitária, solidária, os padres e a igreja queriam que as pessoas fossem todas iguais, ovelhas do mesmo rebanho, né? E o pastor é Jesus. Por que eles queriam isso? Eles queriam porque a pessoa que questiona e que não baixa a cabeça como as outras ovelhas, ela se torna ovelha negra, né? Eu sei que tem preconceito nessa fala, nesse termo. Então, essas pessoas, elas passam a questionar também o dogma católico. E a Igreja Católica não quer ser questionada. Então, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual. Quem pensar diferente, vai para a Inquisição. Tá? Então, aqui a burguesia vai dizer, não, eu, Rafael, sou um indivíduo diferente das outras ovelhas. Eu tenho um pensamento próprio, eu tenho uma forma de ver o mundo próprio. E eu tenho que ser respeitado na minha individualidade, na minha particularidade. Certo? Então, quem insere esse valor do individualismo é basicamente a cultura burguesa. O naturalismo, então, não só concentrando os seres humanos, mas a gente também passa a se concentrar no ambiente onde o ser humano está inserido, né? A localidade onde o ser humano vive, né? O espaço geográfico onde o ser humano está vivendo. Então, eu retomo os olhos também para a natureza que está em torno dos seres humanos. E aqui eu vejo claramente, né? Na Idade Média a gente olha para os céus, adora o divino, né? Tudo é explicado pelo divino. E na modernidade, né? No Renascimento, a gente volta os olhos um pouco para a terra. Tá? Hedonismo, a valorização dos prazeres, né? Não só, gente, não é um prazer safado, né? Um prazer, mas um prazer assim, ler um livro, né? De contemplar uma poesia, né? Mas também com uma certa medida, com equilíbrio, os prazeres corporais. O antropocentrismo, que nós já vimos, né? O homem como centro do universo, o homem é a medida de todas as coisas, inclusive uma retomada aí de alguns filósofos pré-socráticos, né? O homem como a medida de todas as coisas. E o racionalismo, né? Então concentrar no ser humano, mas principalmente na sua capacidade reflexiva. E aí os filósofos clássicos basicamente vão dizer isso, né? O que nos diferencia, nós seres humanos, de todo o resto da humanidade, de todas as coisas, de todos os seres, é que nós somos seres racionais, né? Então o ser humano como um animal racional. Aí isso é da filosofia clássica, tá? Então essa racionalidade, Deus que deu, Deus que criou. Então ela não pode ser suprimida, ela não pode ser proibida. E pelo contrário, ela deve ser desenvolvida, né? E isso é clássico de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? O aprimorar da virtude humana, essa virtude seria a racionalidade. Então o desenvolvimento da razão como uma atitude de virtude humana. Olhem só esta arte que nós temos aqui, gente. Vamos tentar identificar juntos, nessa arte medieval, o que há de teocentrismo. Tá? Bom, primeiro, o sentimento exposto nesse rosto, ou nessa série de rostos. Tá? Bom, o que a gente vê de sentimento? É a famosa cara de bunda, né? A famosa cara sem sentimento. Por quê? Porque o sentimento é humano. E na Idade Média, o que é importante é Deus e não o ser humano. O sentimento humano é deixado de lado. Tá? O corpo humano ele está sendo representado aqui não de forma realista, não de forma fidedigna, mas de uma forma tosca, digamos assim, né? De uma forma idealizada religiosamente. Né? Inclusive o gogó deles,
né, que é o gogozinho que os homens têm aqui, né, ele é desproporcional, né, completamente, parece que os caras estão de cachumba aqui. O corpo todo tapado, né, o rosto sem sentimento, e uma coisa assim que só revela as mãos unidas, né, fazendo o sentido de oração. Então é adoração a Deus. O corpo, o sentimento, né, a expressão humana, elas são deixadas de lado. É diferente dessa imagem aqui, onde nós temos, primeiro, né, o corpo sendo representado de forma realista e fidedigna com a realidade. A expressão, tá? A expressão, olha a testa deles, né, impressionados com a possibilidade de um homem estar vivo falando e com aquele ferimento daquele tamanho. E eles não estão assim concentrados em Jesus, né? Mas eles estão concentrados no corte que está no tórax de Jesus. Eles estão mais preocupados com o corpo, com a ferida, com a coisa, né? Do que com a própria divindade ali representada. Certo? Então é muito mais uma curiosidade humana, né, racional, do que uma curiosidade religiosa, tá? Continuando, pessoal, vamos entrar agora nas fases do Renascimento italiano, começando então com o Trecento ou pré-renascimento, tá? Ultimamente eu tenho visto aí, gente, em livros didáticos e algumas questões, mais a referência de pré-renascimento. Por quê? Porque século XIV ainda nós estamos na Idade Média. Tá? E o Renascimento é um evento moderno, que representa a modernidade. Então, ela está deslocada de século, tá? Então, a gente vai chamar de um pré-renascimento ou o Trecento, que seria o início da coisa, tá? Aqui nós temos, então, destaque para um escritor chamado Giovanni Boccaccio, que escreveu Decameron, a partir da peste bubônica, né, também chamada de peste negra, durante a Baixa Idade Média, o final da Idade Média, onde ele vai revelar, então, a ruptura da moral medieval, principalmente com o amor platônico, o amor idealizado, né, o amor espiritual da religião, e ele vai trazer uma pitada de um amor mais safado, né, de um amor mais erótico, digamos assim. E o início do realismo, iniciando o registro dos valores terrenos, ou seja, das relações terrenas, como a sexualidade, como o desejo, né, entre outras cositas más, que veio a redundar no humanismo, ou seja, que trouxe a ideia de humanismo, né, e as relações estritamente humanas, né, deixando um pouco o divino de lado, deixando Deus de lado. Nele não mais o divino, mas a natureza, a dita o móvel da conduta dos homens, ou seja, são as relações humanas que vão ditar o comportamento humano, né? É o pensamento humano que vai ditar o comportamento humano, e não mais o pensamento religioso que vai dizer qual é a conduta e o comportamento humano, tá? E o mais interessante foi escrito em dialeto toscano, né? Assim como o Dante Alighieri. Por quê? Porque toda a intelectualidade, toda a racionalidade desse período medieval, ele era dominado pela Igreja Católica, que não usava línguas locais, usava o latim como a língua dos letrados, como a língua da intelectualidade, perfeito? Quando eu uso uma língua local, eu estou rompendo com a determinação católica de que o latim deve ser a língua oficial da racionalidade, né? E de domínio exclusivo da Igreja. Não. Eu começo a desenvolver racionalidade, eu começo a desenvolver arte com as línguas locais, tá? O escritor Petrarca, né, Francisco Petrarca, ele é muito importante porque ele que vai trazer o nome de Idade das Trevas para se referir à Idade Média, né? A gente sabe que isso é errado, a gente não pode levar isso para o vestibular, dizer que a Idade Média é trevas. A Idade Média teve muito desenvolvimento intelectivo, né? Inclusive as universidades, as primeiras universidades surgem na Idade Média. O próprio Renascimento, né, ele tem uma origem na Idade Média, como nós estamos vendo aqui no Trecento. Mas é importante porque esse termo, né, de período médio, de período a ser esquecido, os 1000 anos da Idade Média, vai ser então dito, vai ser então moldado por esse escritor, né, o Francesco Petrarca. E a grande obra dele é África, onde ele vai falar sobre a Segunda Guerra Púnica, né, que é a guerra de romanos contra cartagineses no norte da África, e ele vai retratar, inclusive, um general norte-africano, cartaginês, Aníbal o Cartaginês. O pintor Giotto de Bondone, que vai trazer a perspectiva intuitiva e os sentimentos dos personagens. Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês, medieval, que o rosto das pessoas não tinha sentimento, que era um rosto, eu falei de cara de bunda, né? Ele vai trazer sentimento para o rosto das pessoas. Ele vai trazer, então, uma perspectiva de
humanidade, ele vai humanizar essa pintura, tá? Além disso, ele vai fazer a perspectiva. Por quê? Porque, por exemplo, eu consigo fazer numa folha reta, num papel plano, né? Eu consigo fazer a noção de profundidade no desenho, certo? Para isso, há necessidade de um estudo matemático mais aprofundado. É preciso a inserção da racionalidade na pintura para mim poder fazer esse pano de fundo, né? Ou essa perspectiva de fundo típica das pinturas. Quem insere a perspectiva de fundo é o Giotto. Eu vou mostrar nas próximas pinturas que eu for projetar aqui para vocês, eu vou mostrar o que eu quero dizer então com a projeção de fundo, né? A projeção de espaço dentro de uma folha plana, tá? E o pintor Cimabue, que também viveu ali de 1240 a 1302. Ainda no Trecento, no pré-renascimento, nós temos o escritor Dante Alighieri, que ele é considerado hoje um dos mais importantes escritores da história humana, tá? Ele é hoje o mais importante poeta e escritor da língua italiana, também escreveu em toscano, né? Como a gente viu no autor anterior. E o Dante Alighieri, então, ele é um divisor de águas, ele é uma obra muito importante. Ele vai falar, então, a grande obra-prima, né? O grande poema dele é a Divina Comédia. Na verdade, ele nasce como uma comédia. Alguns renascentistas posteriormente vão chamar de Divina, né? Ou vão inserir a Divina Comédia de Dante Alighieri, onde ele vai descrever o trajeto da alma, tá? O longo épico poético está dividido em 3 partes, ou seja, o inferno, local dos pecadores, o purgatório, né? O limbo, como a gente diz, que é o local onde os pecadores estão esperando a ser julgados, e o paraíso, né? Então ele vai dizer quais são as esferas da vida pós-mortem, perfeito? Fazendo aí uma crítica direta à perspectiva católica, tá? Na época era comum escrever as obras em latim, entretanto Dante escreve em dialeto italiano, toscano, auxiliando assim a divulgação desta língua e rompendo com as determinações católicas até então de que o latim era a língua oficial. E o 400, né? No 400, então, nós temos o destaque da cidade de Florença. A cidade de Florença, então, que vai ser o ponto principal, né? Vai ser a cidade-estado principal para o desenvolvimento do Renascimento, né? Aqui começa já a inserir a pintura a óleo, né? O mecenato de Lorenzo de Médici, que é praticamente o chefe político de Florença, né? Uma família muito rica e poderosa, que vai incentivar esta arte renascentista, né? O pintor Sandro Botticelli, que nós já vimos no início desta aula, né? Representando o nascimento da Vênus, ele vai misturar elementos pagãos e elementos cristãos, e o pintor Leonardo da Vinci, o famoso pintor Leonardo da Vinci, que é considerado o artista mais completo do Renascimento, né? Ele vai trazer a ciência como evidência, a racionalidade como evidência. Por quê? Porque ele tem estudos em várias áreas, né? Ele tem estudo na arquitetura, na fabricação de máquinas, na pintura, na escultura. Ele é um artista completo, tá? E a questão do homem vitruviano. O que é o homem vitruviano? Tá? Durante o Império Romano, nós tivemos um arquiteto muito famoso, o arquiteto das medidas perfeitas, que é o Marcus Vitruvio Polião. Então, essa ideia de a perfeição das medidas, né, principalmente tentando trazer as medidas do corpo humano, encontrando uma matemática perfeita nas medidas do corpo humano, exatamente isso, né, buscar uma matemática perfeita nas medidas do corpo humano, o Marcus Vitruviano tentou e não conseguiu, né, mas ele era o cara da arquitetura da matemática perfeita. O Leonardo da Vinci vai fazer uma série de estudos matemáticos no corpo, onde ele vai trazer uma matemática perfeita, onde ele tenta dizer que o corpo é perfeito, né? Que o corpo tem formas e proporções perfeitas, tá? Então aqui nós temos a concentração no ser humano, a concentração na humanidade, o que a gente chama de humanismo e antropocentrismo, tá? Então a referência do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. E o Cinquecento no século XVI, fase de predomínio da língua italiana na literatura. Girolamo Savonarola, né? Ele é um religioso puritano, né? Ele é todo moralista e ele vai começar, ele destitui, né? Ele tira do poder a família Médici, que incentivava a arte,
E ele está percebendo, né, na sua cabeça religiosa moralista, que esta arte renascentista é uma arte profana, é uma arte antirreligiosa. E ele então vai começar a perseguir e proibir essa arte renascentista. Tá? Então, com mãos de ferro, o Girolamo Savonarola vai então ir na contramão do movimento renascentista. Padre dominicano e pregador na Florença renascentista, que ficou conhecido por suas profecias, pela destruição de objetos de arte e artigos de origem secular, ou seja, a arte renascentista que não retrata a religião, e seus apelos de reforma da Igreja Católica, ou seja, a arte que representa uma tentativa de reformar a ideia do catolicismo. Tá? O Michelangelo, muito importante, né? Ele foi contratado pelo Papa Júlio II, acabou pintando para fazer esculturas, basicamente, mas ele acabou pintando o teto, né, a abóboda da Capela Sistina, assim como a parede do altar, o Juízo Final. Ele tem duas grandes esculturas, né, muito famosas, diga-se de passagem, a Pietà, que é uma escultura de mármore, onde tem Maria segurando Jesus morto, né? E Davi, que é uma escultura de quase 3 metros de altura, uma escultura gigantesca, né? E o Rafael Sanzio. O Rafael Sanzio é muito importante. Nós já trabalhamos com as imagens de Rafael Sanzio quando nós trabalhamos filosofia, né? Então, essa dicotomia, essa divergência entre Aristóteles, o empirismo, né, e Platão, o racionalismo. Rafael Sanzio tem uma pintura famosa chamada Escola de Atenas, onde mostra bem no fundo, centro do quadro, né, no centro da pintura, o Platão mais idoso, apontando para o céu, e o Aristóteles, né, o filósofo da prática terrena, das sensações, da experimentação, com a mão estendida em direção à terra, né, mais novo, porque ele era aluno do Platão. Então, nessa pintura ele vai revelar e ele vai trazer vários filósofos e artistas da história, tá? Trazendo a ideia de secularização da pintura, da cultura, né? De trazer uma perspectiva mais racional. Tá? Revolucionou a arte de retratos, então ele era o cara dos retratos, ganhou muito dinheiro fazendo retrato para a burguesia. Aqui nós temos uma mesa, gente, e nessa mesa eu não consigo ver, por exemplo, uma perspectiva de fundo. Eu não sei onde é que está a ponta do fundo da mesa e onde é que está a ponta da frente da mesa. A impressão que eu tenho é que é um banner que está estendido de forma reta e tem objetos colados em cima desse banner. Tá? A própria perna desses indivíduos aqui representados, elas não têm movimento, né? Os caras não conseguiram nem fazer uma perna na frente e uma atrás, eles faziam uma perna do lado da outra. Perfeito? O sentimento no corpo, no rosto não existe, né? O corpo todo tapado. É diferente dessa mesa aqui, gente. Essa mesa aqui eu consigo perceber perfeitamente até as imperfeições da toalha de mesa, né? Então eu consigo ver até mesmo as dobras da toalha de mesa. Bem na ponta, mais do lado esquerdo, bem na ponta da mesa, mais perto da tela de vocês vão ver uma faca e um pano. Esta faca, uma parte da faca tá fora da mesa e outra parte da faca está dentro da mesa. Assim como a toalha, né? A toalha cai em direção à mesa. Então, aqui nós temos uma perspectiva de fundo, gente. Nós temos, então, o que a gente chama de perspectiva intuitiva, certo? Até o copo no lado da faca tem sombra. Ah, Rafa, mas tem Jesus no centro. Mas, gente, alguém está conversando com Jesus? Jesus parece que está isolado ali, parece que ele foi colocado de forma isolada ali. Né? Então, o que ele ressalta? As pessoas conversando na direita, as pessoas conversando na esquerda, né? Uns estão falando do Grêmio, do Inter, outros estão falando, né, da namorada nova que tá ficando, né? O outro ali na frente de Jesus está dormindo. Aí eu penso, caraca, mano, Jesus está no teu lado, velho. Jesus está no teu lado e tu tá dormindo, cara. Então, é muito mais importante aqui as relações tipicamente humanas, né, como a conversa, o sono, a fome, do que a divindade em torno de Jesus. Tá? Então a gente vê uma característica claramente antropocêntrica. Continuando, gente, e a expansão do Renascimento? Rapidinho, no século XVI, o Renascimento se espalha pela Europa. Tá?
Um grande mecanismo de propagação do Renascimento e das ideias renascentistas e de novos valores burgueses foi uma máquina inventada por um alemão, né? A Alemanha não existia nessa época, era o Sacro Império Romano Germânico, era um conjunto de reinos no norte do que hoje é Europa. Um alemão, né, chamado Gutenberg, ele vai inventar uma prensa de fabricar livros. Os livros nessa época eram todos feitos à mão, gente, principalmente pelos monges copistas, né? Aqueles monges que ficavam isolados nos monastérios. O Gutenberg, ele inventou uma máquina de fazer livros, ou seja, uma máquina que reproduzia ideias, concepções e racionalidade. Isso é um propagador de racionalidade e de valores burgueses, tá? Na Espanha nós temos destaque de Dom Quixote de la Mancha, né? Uma das obras mais importantes da humanidade, se não a mais importante, tá? Onde ele vai fazer, então, Miguel de Cervantes, nessa obra, vai fazer uma crítica à Idade Média. O Dom Quixote e seu eterno companheiro Sancho Panza, eles vão basicamente fazer várias peripécias e passar por situações muito tristes na Europa, né? Eles vão passar por um cenário de consequência, assim, um cenário muito triste na Europa, que é resultado das guerras e das pestes da Idade Média, tá? Então ele vai viver uma sociedade destruída. E ele vai ser um cavaleiro louco, que ele vê coisas, né? Ele vê monstros onde não existem. Aqui ele faz uma sátira e uma crítica à cultura cavaleiresca e à cultura medieval. Perfeito? Na Inglaterra nós temos então William Shakespeare, né? Com Hamlet, Romeu e Julieta, a Megera Indomada, trazendo à tona as relações humanas, o amor, o ódio, né? A paixão, o proibido, né? Ou seja, relações estritamente entre as famílias, né? Entre as pessoas, né? Relações estritamente terrenas. Ainda na Inglaterra, né? Um autor mais racionalista que foi decapitado pelo Henrique VIII, aquele cara que criou a Igreja Anglicana, né? O Henrique de Tudor, que é o penúltimo rei de Tudor, né? Depois a filha dele, a rainha Virgem Elizabeth I, encerra a dinastia dos Tudor. O Thomas More chegou a ser conselheiro do rei Henrique VIII, né? Só que ele estava mais pró-Igreja Católica e o Henrique VIII queria se separar da Catarina de Aragão para casar com a Ana Bolena, né? E ele precisava, então, fazer que as pessoas jurassem o ato de supremacia, ou seja, dizer que o rei e o poder político real estavam acima dos poderes religiosos do Papa. O Thomas More decidiu não jurar, não fazer o juramento sobre a Carta de Supremacia, quando Henrique VIII manda cortar a cabeça do Thomas More fora. O Thomas More vai, baseado nas ideias greco-romanas, principalmente gregas, né, na República de Platão, ele vai tentar constituir, projetar uma sociedade perfeita, uma sociedade utópica, né? Levando em consideração, levando como base a República de Platão. Esta obra de Thomas More é chamada de A Utopia. Ele faz também uma grande crítica à política de cercamentos na Inglaterra desse período. É uma política que vem se desenvolvendo desde o final da Idade Média, mas ele se acelera aqui na Idade Moderna, tá? Em Portugal, nós temos os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, onde ele vai revelar as grandes navegações, né? Lembrando vocês que Portugal possuía nessa época a maior tecnologia de navegação do mundo. Então, quando Camões expõe as navegações, ele está expondo a racionalidade em torno dessas navegações, tá? Que a gente chama de Escola de Lisboa, erroneamente chamada de escola de... Meu Deus, me falhou a memória aqui, já lembro para vocês. E na Holanda, Erasmo de Roterdã, né, com uma obra chamada Elogia Loucura, onde ele faz uma crítica acentuada à Igreja Católica e alguns padrões católicos, tá? Não sei se eu lembro aqui do Escola de Lisboa, Escola de Sagres, né? A gente chama, até a década de 80, década de 90, a gente chamava de Escola de Sagres, né? Hoje a gente chama de Escola de Lisboa, porque não era em Sagres o ponto de confluência, né, das técnicas de navegação, e sim a capital Lisboa. Perfeito? Isso segundo o nosso querido historiador Fernando da Silva Camargo, professor da Federal de Pelotas, que a gente vai ver o vídeo dele aí nos próximos conteúdos.
E o renascimento científico, né? Então, como eu disse para vocês, a partir do momento que eu concentro na racionalidade humana, que eu abro espaço para a racionalidade humana dentro da sociedade moderna, alguns cientistas vão começar, através dos seus estudos, desenvolver ciência, desenvolver racionalidade. É o Nicolau Copérnico, né, que é o primeiro cara, depois da antiguidade, a trazer a teoria do heliocentrismo. Esse polonês vai dizer, então, está errada a igreja, né? A Terra é um planeta como outro qualquer que gira em torno do Sol. E aí o que acontece? O Galileu Galilei e outros astrônomos dessa época vão aprofundar os estudos de heliocentrismo desenvolvidos inicialmente pelo polonês Nicolau Copérnico. O Johannes Kepler, o alemão, né, formulou as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, ou seja, né, da movimentação dos corpos celestes, as leis de Kepler. Miguel de Servet, um suíço que foi assassinado pelo consistório suíço, né? O João Calvino, que introduziu então o calvinismo, a religião calvinista, ele vai dominar a política na Suíça, né? Através de um consistório composto por alguns religiosos e alguns burgueses. Esse consistório, que era o governo calvinista da Suíça, ele era muito puritano, ele era muito moralista, né? Inclusive o João Calvino cagava de laço, né? Batia na galera que não ia na missa no domingo. E ele então, devido às ideias de Miguel de Servet, ele manda matar o Miguel de Servet em praça pública. Tá? Ele vai desenvolver então, né, a partir da dissecação de corpos, a teoria, né, ou análise da circulação do pulmonar. O Francis Bacon, que é o grande ícone, né, o grande marco da filosofia moderna empirista, né, da filosofia experimental, né, ele vai desenvolver um método indutivo do conhecimento, que é a base da ciência moderna até os dias de hoje. Tá? A contraposição de Francis Bacon é o Descartes, né, o Descartes que é o cara do racionalismo. Então o Francis Bacon herda a filosofia do Aristóteles, ou seja, a filosofia prática empirista, e o Descartes vai herdar mais uma filosofia platônica, mais racionalista, digamos assim. O William Harvey, que também é inglês, né, assim como o nosso Isaac Newton, William Harvey, ele tinha a mesma prática do Miguel de Servet, ele então dissecava corpos para fazer um estudo na medicina e ele vai então basicamente estabelecer um estudo sobre a circulação do sangue. O Galileu Galilei, né, vai aprofundar de forma muito consistente, de forma muito profunda, né, o movimento dos corpos celestes. Né, o estudo já tinha sido desenvolvido pelo Nicolau Copérnico, ele só vai, né, melhorar. E o Isaac Newton, né, o grande Sir Isaac Newton, né, também em inglês, demonstrou matematicamente que as leis aplicadas à Terra também se aplicavam a todo o universo. Tá? Então, as leis de Newton, né, a maçã que caiu na cabeça, a lei da gravidade, né, e todas aquela coisa da física que eu não ia muito bem no ensino médio, mas que vocês estão craques aí, né, pessoal? Gente, eu acho que nós acabamos, né? Não vou mostrar essas questões para vocês, essas questões eu deixo para depois, tá? Beijo no coração, paramos aí em 58 minutos, espero que tenham gostado. Abraço, gente!